Capítulo 1171, Dimensão Secreta dos Ancestrais Selvagens. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lachuel Padrim. Dentro de uma floresta que exalava uma aura ancestral e o aqui do céu e da terra que era ainda mais puro do que o antigo reino desolado dos deuses, um jovem homem com olhos claros caminhava cuidadosamente como uma expressão curiosa. Sua pele estava levemente azulada e coberta por uma camada de escamas. Esta é a dimensão secreta dos ancestrais selvagens? O homem estava animado. Seu nome era Veiké, e ele pertencia à raça de escamas azuis da zona de Bolone. Ele era extremamente talentoso e conseguiu se tornar um semideus em apenas 100 anos, tornando-se um membro interno de sua raça. Veiké mostrou sua força ao competir pelas vagas para entrar na dimensão secreta dos ancestrais selvagens, mas ele ainda era uma das últimas existências entre a raça de escamas azuis. Deixe-me olhar o mapa primeiro. A intenção de Veiké examinou um mapa rudimentar que surgiu em sua mente. Este era um mapa feito a partir de todos os membros da raça de escamas azuis, geração após geração de entrada na dimensão. Embora incontáveis anos tenham se passado, eles ainda eram incapazes de juntar o mapa em um todo. Disto, podia-se ver o quão grande era a dimensão secreta dos ancestrais selvagens. A dimensão secreta dos ancestrais selvagens era a maior dimensão secreta do antigo reino desolado dos deuses, e normalmente só abria uma vez a cada 10.000 anos. Apenas 1000 anos se passaram desde que a dimensão secreta dos ancestrais selvagens foi aberta da última vez. Do ponto de vista de Veiké, era um sonho que ele poderia entrar. Não consigo dizer onde estou. A intenção de Veiké voltou ao seu corpo. Os senhores da raça disseram que este local é extremamente perigoso. Devo entrar em contato com os outros membros da raça primeiro. Um token azul em forma de peixe apareceu na mão de Veiké. Este era um token de mensagem. Contanto que ele tivesse este token, ele poderia enviar uma mensagem dentro de um certo alcance. No entanto, Veiké não sentiu nada em seu token, o que significava que não havia outros membros da raça de escamas azuis por perto. A dimensão secreta dos ancestrais selvagens é muito grande. Ninguém da raça de escamas azuis está perto de mim. Veiké suspirou antes de revelar uma expressão decisiva. Se fosse esse o caso, ele simplesmente teria que se mover sozinho. Vosh. Veiké voou cuidadosamente ao redor da floresta enquanto inspecionava seus arredores. Isto é grama de sangue da alma. Os olhos de Veiké se iluminaram quando ele olhou para uma erva vermelha brilhante em uma determinada direção. Grama de sangue da alma pode aumentar o poder da linhagem sanguínea de alguém e é útil para avançar. Ao mesmo tempo, também ajudava a alma. Não era considerado muito precioso para os especialistas semideuses, mas havia um campo inteiro de grama de sangue da alma à frente dele com pelo menos várias centenas de aglomerados. O rugido raivoso soou não muito longe quando Veiké estava prestes a pegar a grama da alma de sangue, e uma luz cor de sangue brilhou em sua direção. Uma espada apareceu instantaneamente nas mãos de Veiké enquanto ele enviava uma onda de água ao longe, que cortou várias árvores e as jogou contra a luz cor de sangue. Raça Sanguian. Os olhos de Veiké se fixaram em uma esfera de líquido pegajoso cor de sangue na frente dele. A raça Sanguian poderia devorar o sangue de outras raças e se transformar em qualquer forma que desejassem. Estava classificada em 612 entre as 10.000 raças antigas. Como esperado, todas as 10.000 raças antigas aqui existem em seu estado original. Veiké revelou uma expressão de surpresa e a intenção de batalha irradiou dele. Este membro da raça Sanguian também era um semideus, mas Veiké era um quase-deus, então ele era muito mais forte. Além disso, a linhagem da raça de escamas azuis também era mais forte. No entanto, mais luzes cor de sangue de repente piscaram em sua direção. O enorme campo de luzes abalou o coração de Veiké. Correr. Neste momento, um belo homem de cabelos dourados apareceu. A velocidade de Zhao Feng era extremamente rápida e ele chegou instantaneamente ao lado de Veiké. Ele liberou sua intenção e permitiu que Veiké escapasse do perigo. As figuras da raça Sanguian desapareceram lentamente depois de voar um pouco. Obrigado por me ajudar. Veiké disse com um leve sorriso e gratidão nos olhos.
A velocidade de Zhao Feng era pelo menos o dobro da dele. Isso fez com que Wei Ke respeitasse Zhao Feng. Do seu ponto de vista, Zhao Feng deveria ser um gênio incomparável de uma força de 4 estrelas e meia, pelo menos. A dimensão secreta dos ancestrais selvagens estava cheia de perigos, e muitas raças se matavam para obter recursos. Se fosse outra pessoa, eles nem se importariam com Wei Ke, mas Zhao Feng salvou sua vida. Isso significava que Zhao Feng não era uma pessoa perversa. Não precisa me agradecer, mas por que você apareceu aqui sozinho? Zhao Feng perguntou. Na realidade, Zhao Feng notou Wei Ke assim que chegou, mas não se incomodou com ele porque Wei Ke não era muito forte e Zhao Feng era preguiçoso demais para escravizá-lo. No entanto, ficou curioso quando Wei Ke tirou um token de mensagem. Zhao Feng então se aproximou lentamente e observou em segredo. Zhao Feng até mesmo propositalmente incitou a raça Sanguion agora mesmo. Você não está sozinho também? Wei Ke perguntou estranhamente antes de acrescentar. Aqueles que entram na dimensão secreta dos ancestrais selvagens são teletransportados para lugares aleatórios. Ninguém pôde fazer nada sobre isso. Do ponto de vista de Wei Ke, a segunda parte da frase era completamente inútil, mas causou ondas na mente de Zhao Feng. Dimensão secreta dos ancestrais selvagens. Zhao Feng tinha ouvido um pouco sobre essa dimensão secreta no salão espiritual de trocas. Esta é a dimensão secreta dos ancestrais selvagens. Zhao Feng queria fazer essa pergunta, mas não o fez. Se o reino dos sonhos da Era Antiga realmente fosse a dimensão secreta dos ancestrais selvagens e Zhao Feng fizesse essa pergunta, Wei Ke pensaria que Zhao Feng era um retardado. Ping. 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 O olho esquerdo de Zhao Feng tremeu um pouco antes de se acalmar. Meu nome é Wei Ke. Você está disposto a se juntar a mim por um tempo? Wei Ke perguntou imediatamente. Nenhum outro significado poderia ser visto em seus olhos claros. Ele só tinha ouvido falar dos perigos na dimensão secreta dos ancestrais selvagens, mas ele nunca tinha visto isso antes. Se não fosse por Zhao Feng ajudando, ele já poderia ter sido morto. Ao oferecer seu convite, Wei Ke começou a sentir o cultivo de Zhao Feng. Não parecia ser muito alto, mas a velocidade de Zhao Feng era muito mais rápida que a dele. Meu nome é Zhao Feng. É mais seguro formar uma equipe. Zhao Feng revelou um leve sorriso. Ele originalmente planejava apenas obter algumas informações de Wei Ke e partir, mas Wei Ke era simples e não tinha nenhuma má intenção. Ele até convidou Zhao Feng para trabalharem juntos imediatamente. Zhao Feng ainda não conseguia acreditar que aquele lugar era a dimensão secreta dos ancestrais selvagens, então ele planejava trabalhar com Wei Ke por um tempo para ver o que estava acontecendo. Se o reino dos sonhos da Era Antiga realmente era a dimensão secreta dos ancestrais selvagens, isso significava que os gênios do antigo reino desolado dos deuses estavam pilhando seus próprios recursos. Ele não iria simplesmente sentar lá e não fazer nada a respeito. O reino dos sonhos da Era Antiga sempre foi um lugar que Zhao Feng saqueou exclusivamente, mas agora, incontáveis gênios do antigo reino desolado dos deuses tinham entrado. A força do irmão Zhao é muito alta. Você deve ser um especialista de pico de uma potência de 4 estrelas e meia, certo? Wei Ke perguntou com um sorriso e tratou Zhao Feng como um amigo. Estou bem, mas a força por trás de mim não é muito forte, Zhao Feng disse. A única força por trás dele era a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente, que seria considerada muito fraca. Wei Ke, vamos por aqui. Eu sinto uma aura extremamente perigosa naquela direção. Zhao Feng disse. Na realidade, essa área era o território de Zhao Feng. Se ele fosse lá com Wei Ke, era o mesmo que ajudar alguém a roubar seus próprios recursos. Além disso, as raças que ele escravizou lá não atacariam Zhao Feng, o que deixaria Wei Ke desconfiado. Ok. Wei Ke não pensou muito e seguiu em outra direção com Zhao Feng. Quantas pessoas da raça do irmão Wei entraram na dimensão secreta dos ancestrais selvagens? Zhao Feng começou a pedir mais informações.
A raça de escamas azuis é apenas um poder de 4 estrelas e meia, então apenas 45 pessoas entraram, mas também temos um poderoso Deus verdadeiro de 5º grau. Será ótimo se o encontrarmos. VK disse sem pensar muito. 45 pessoas, Deus verdadeiro de 5º grau. Os olhos de Zhao Feng congelaram momentaneamente quando ele ficou atordoado. De acordo com os palpites de Zhao Feng, essas 45 pessoas seriam ou quase deuses ou, no máximo, deuses verdadeiros de 2º grau. Ele nunca esperou que deuses verdadeiros de 5º grau entrassem também. Os deuses verdadeiros de 5º grau eram ainda mais fortes que o senhor da Ilha Pena Celestial. Zhao Feng, cuidado! VK rugiu de repente, e a espada em sua mão lançou uma onda de água quando ele atacou um macaco alado do relâmpago flamejante. Este macaco obviamente não era aquele que Zhao Feng escravizou. Era mais forte. Alcançou o pico do nível Deus verdadeiro de 1º grau. A expressão de Zhao Feng estava ligeiramente fria. VK não era forte o suficiente para lidar com o macaco alado do relâmpago flamejante e estaria em perigo, mas VK não pensou muito sobre isso. Isso mudou ligeiramente a impressão de Zhao Feng sobre o antigo reino desolado dos deuses. Ele originalmente pensava que todos no antigo reino desolado dos deuses só se preocupavam com força e riqueza. Zhao Feng circulou o metal do vento e relâmpago e avançou. Bam! Zhao Feng deu um soco, e um punho dourado de relâmpago pousou no peito do macaco alado do relâmpago flamejante. VK não sentiu o fio de intenção do metal entrar no corpo do macaco alado do relâmpago flamejante e danificar fortemente seus órgãos internos. VK não era exatamente fraco. Ele era muito mais forte do que os deuses verdadeiros ranqueados. Com o esforço combinado dele e de Zhao Feng, eles logo conseguiram matar o macaco alado do relâmpago flamejante. Zhao Feng deixou VK levar a maioria dos materiais preciosos do corpo do macaco. Irmão Zhao não é apenas rápido, mas muito forte também. VK revelou um sorriso puro. Alguém da minha raça está por perto. VK disse depois de sentir o token azul. Após confirmar a direção, VK e Zhao Feng começaram a se mover e logo encontraram alguns outros membros da raça de VK. Você é da raça de escamas azuis. Um homem de amarelo com sobrancelhas afiadas e uma expressão arrogante olhou para VK. Shen, esta pessoa é de fato da raça de escamas azuis, mas a pessoa ao lado dela não é ponto. Disse uma linda mulher ao lado do homem de amarelo. Ela tinha linhas azuis em sua pele macia e seu corpo era bem proporcionado. Grande irmão Shen, sou VK. É ótimo poder ver você aqui. VK estava animado ao ficar ao lado de Shen e Malingushi. VK, não há problema com você vir conosco, mas não sabemos de qual raça essa pessoa é, e ele está apenas nos estágios de pico do reino da luz mística. Sendo um forte membro da raça de escamas azuis, Shen obviamente não poderia deixar os outros membros de sua raça para trás, mas seu olhar em direção a Zhao Feng estava cheio de desdém. Ele não entendia de qual força Zhao Feng era, porque eles o deixariam, que estava apenas nos estágios de pico do reino da luz mística, na dimensão secreta dos ancestrais selvagens. Todos da raça de escamas azuis que entraram na dimensão secreta dos ancestrais selvagens eram pelo menos um quase-deus ou um deus verdadeiro de 2º grau. No entanto, depois de pensar sobre isso, pode ser porque a raça de Zhao Feng era muito fraca. Todos os seus quase-deuses e deuses verdadeiros haviam entrado, mas ainda havia lugares restantes. Grande irmão Shen, conheci Zhao Feng quando cheguei. Ele é mais forte do que eu. VK disse simplesmente. Ei, então ele pôde vir conosco. Malingushi sorriu e disse. Do ponto de vista dela, VK só disse isso porque queria cuidar de Zhao Feng. Como poderia um reino da luz mística de pico ser mais forte do que um quase-deus? Se até Lingushi disse, então ele pôde vir conosco, mas você também precisa fazer a sua parte se enfrentarmos qualquer perigo. O olhar de Shen em direção a Malingushi era ligeiramente feroz. Ele então olhou para Zhao Feng com desdém. Com seu cultivo, Zhao Feng provavelmente morreria logo, então não importava se ele viesse ou não com eles. Seus principais pensamentos estavam em Malingushi.
Embora Malinche não fosse a beleza número 1 na raça, ela era muito bonita. O Sheng era o mais forte do grupo, e ele poderia se exibir para Malinche mais tarde e conquistar seu coração.